O SBT News está no 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage, aqui em São Paulo, e eu converso agora com um repórter especialista em cobertura de guerra, Ian Boixá. Ian, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo conversando conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui, sempre um prazer estar aqui na Abrage. É muito bom encontrar os colegas e discutir essa profissão tão bacana que a gente tem. Obrigada. E na mesa que você participou, inclusive com o nosso correspondente, o Sérgio Ucci, na Europa, vocês traçaram um paralelo entre as guerras internacionais que nós estamos vivenciando e a guerra urbana que nós temos no Brasil. Para você, por que muitas vezes a guerra em outro continente acaba chocando mais as pessoas, visualmente impactando mais as pessoas do que essa guerra que está aqui no nosso próprio território? Bom, eu tenho uma visão um pouco divergente nesse sentido. Eu não acho que a gente vive uma guerra aqui no Brasil. Acho que a gente vive uma série de confrontos urbanos que têm origem econômica, origem de território, origem de desigualdades profundas da história brasileira. E acho que utilizar o termo guerra, ele às vezes pode ser usado para ratificar grandes injustiças que acontecem no Brasil, como, por exemplo, a gente vê a utilização de forças estatais, da polícia ou das polícias, um processo de criminalização de uma parcela específica da sociedade. São os negros, os pobres, os que vivem nas favelas. Se a gente olhar o número de assassinatos cometidos pela polícia, dentro do número de assassinatos gerais do Brasil, talvez a gente tenha uma das polícias mais letais do Brasil. E, em geral, as vítimas dessa polícia muito letal são jovens negros e pobres. E definir o que a gente tem no Brasil como guerra, de certa forma, reforça e dá legitimidade a essa política pública que às vezes é tão injusta. E, porém, da mesma forma que as imagens da guerra lá fora impactam muitas vezes as pessoas aqui no Brasil, ela ainda parece muito distante por questões geográficas, até histórica, né? Nós não vivenciamos conflitos de proporções assim, em termos bélicos, né? Como fazer com que essa cobertura de guerra seja traduzida também para que a pessoa, o consumidor aqui brasileiro, consiga compreender o que está acontecendo lá e não só se impactar, se sensibilizar com o que está acontecendo lá? Esse é um desafio enorme, especialmente para quem faz TV, porque o espaço é muito curto, né? Eu fiz TV durante um tempo, tive muita dificuldade em conseguir traduzir as complexidades geopolíticas, as complexidades históricas de um conflito. Em geral, a gente tende a ter a narrativa dos conflitos de forma muito simplificada, de uma forma, um combate entre o bem e o mal, né? E as coisas são mais complexas que isso. Eu acho que a melhor maneira é tentar, ainda que de forma muito superficial ou mesmo de uma forma bastante humilde, tentar contextualizar um pouco para as pessoas de onde surgiram esses conflitos, né? Porque eles não nascem do nada, as pessoas não acordam um dia e vou matar essa outra pessoa. As coisas têm história, né? Então, acho que é importante pensar no contexto sempre. Outro ponto que vocês abordaram na mesa foi o fato de que alguns conflitos acabam tendo maior protagonismo do que outros. Então, enquanto estourou a guerra na Ucrânia, só se falava daquele conflito. Depois nós temos agora o conflito em Gaza, e aí a da Ucrânia, até o próprio presidente ucraniano fala que foi de certa forma escanteado dos noticiários. Mas além disso, nós temos conflitos em outras regiões do mundo também, tão sangrentos quanto, tão maiores quanto, né? Por que você acha que esses outros conflitos, eles não têm a mesma visibilidade? Eu acho que a gente se importa muito pelo que pode impactar a gente, né? E aonde a gente consegue estabelecer relações
direta. Ou seja, eu acho que a maior parte de nós aqui no Brasil consegue se colocar no lugar de um ucraniano. A gente tem avós, bisavós que vieram da Europa, do leste europeu. Eles são brancos, a gente cria uma relação de empatia maior por essa questão racial e tem todo um contexto de a guerra ocorrer num território que é central para a gente. Nós somos parte da periferia do mundo, né? E a Europa é o centro do mundo. Então qualquer coisa que aconteça ali nos impacta demais, né? A mesma coisa com o conflito em Israel e Gaza. A gente tem uma comunidade israelense muito grande, uma comunidade árabe, então a gente tem uma relação mais direta. E a gente tem uma relação menos direta, por exemplo, com os sudaneses, que estão em guerra agora e não se desperta tanta atenção. Por último, infelizmente, a gente é uma imprensa que opera muito de acordo com os interesses dessas metrópoles, desses centros. A gente tem pouca produção própria de notícia. A gente trabalha pouco com a informação primária e depende muito das agências. Então, o que acaba sendo interessante para esses lugares, de certa forma, vira interessante para a gente também por toda essa influência, né? Inclusive, esse é um ponto que eu gostaria de abordar. O ponto de que muitas vezes a cobertura de guerra internacional ela é feita a partir de agências, de instituições que já estão lá e poucas vezes se manda um profissional daqui, como você, para ir lá fazer essa cobertura. E você é repórter freelance. Como é para você estar lá no front ali, muitas vezes sozinho, tendo que se organizar sozinho? E por que você acha que há tão pouco interesse, muitas vezes, de bancar essa cobertura própria, independente? Assim? Acho que a gente tem pouca tradição na cobertura de guerra, até porque, como eu disse, a gente é um país periférico, então a gente é um país que está muito mais interessado no centro do mundo, né, nos lugares que são centrais para a gente, do que nas partes mais periféricas, que é onde de fato ocorrem os conflitos. O outro problema é dinheiro, né? Fazer uma cobertura dessas é caro, as empresas de comunicação têm investido cada vez menos na produção de material próprio, por questões meramente financeiras, custa dinheiro pra caramba. Então, mas essa é a nossa tradição, né? A gente sempre viu o mundo com os olhos da metrópole, poucas vezes com os nossos olhos. E o que acontece agora é resultado da nossa história mesmo, né? A gente nunca teve essa tradição. Então é difícil um brasileiro ir lá contar o mundo a partir dos olhos do Brasil, né? Por questões estruturais, econômicas, geopolíticas, enfim. Outro ponto que você abordou durante a mesa e que você até mostrou um pouco do seu trabalho fotográfico é a questão da imagem. Como retratar o cenário de guerra que é tão devastado, sangrento, que envolve morte, violência, sem que isso se torne sensacionalista. Sem, de certa forma, acabar reduzindo aquela vítima, aquela situação grave a só um espetáculo, assim, para atrair a audiência. Isso é um debate super complexo que a gente tem na história do jornalismo desde a Guerra Civil Americana, a primeira vez que a gente tem uma cobertura fotojornalística de um combate. Até então a gente tinha pinturas que eram muito romantizavam a guerra, e com a Guerra Civil os fotógrafos foram pela primeira vez a campo e mostraram os horrores da guerra, né? A guerra é muito feia, apesar de ela ter todo esse romantismo e essa ideia do herói, de algo heróico. Ela é uma tragédia muito feia, né? Uma bala faz um estrago grande no corpo humano, uma bomba faz um estrago grande no corpo humano. E essa eu acho que é um debate atual ainda, né? A gente devia mostrar o que um rifle AR-15 faz na cara de uma pessoa, ou não, ou aquilo é muito sensacionalismo, ou a gente deve ver o rifle como uma arma que dá uns tiros. Tudo tem consequência, né?
eu advogo a ideia de que a gente precisa mostrar mais o horror da guerra. Mas sempre, é claro, a gente está nessa fronteira permanente entre a coisa ficar fora de contexto e virar um grande show de horrores, do que de fato mostrar a realidade, né? É complexo. Para concluir, você esteve na cobertura de muitos conflitos, então eu gostaria que você me dissesse talvez qual foi a situação, qual foi o conflito que mais te marcou como profissional e como se recompor de uma cobertura dessa para voltar para a base e, infelizmente, seguir para o próximo. Eu fiquei muito impressionado com o conflito na Cisjordânia agora, nessa guerra de Gaza com Hamas. Eu não fui para Gaza dessa vez porque ninguém pode entrar, mas trabalhei muito na Cisjordânia, foi bastante difícil. Muita violência e muita injustiça. E eu acho que a gente volta, passa um tempo, se recompõe, descansa e vai trabalhar, né? Normal, assim. Acho que é a vida. A vida continua. Ian, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela nossa conversa. Obrigado, eu que agradeço.